Boa noite a todos e a todas. Estamos hoje mais uma vez reunidos em torno da nossa disciplina, da discussão da nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. E estava só esperando vocês, exatamente, Tiago. E hoje vamos dar continuidade à discussão que a gente iniciou na aula passada sobre a dogmática hermenêutica, falando sobre a visão da interpretação jurídica para Hans Kelsen e, concluindo essa parte inicial da aula de hoje, a dogmática da decisão, né, como se chegam às decisões prevalentes no âmbito do direito e como é que se constrói essa decisão, claro, de forma inicial, de forma perfunctória, né, superficial, porque vocês vão aprofundar essa discussão lá na disciplina específica de hermenêutica jurídica, certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação à aula anterior, à hermenêutica jurídica como um todo? Alguma questão que vocês queiram levantar? Tudo ok, né, Cartanja? Ótimo. Vou fazer aqui a exposição do nosso slide, e a gente parou exatamente nesse ponto aqui, no conceito, numa percepção da interpretação como uma seleção de possibilidades comunicativas dentro da complexidade discursiva. O discurso é complexo, não preciso nem dizer isso a vocês sabem disso, vocês são testemunhas de como, por exemplo, as mensagens trocadas por WhatsApp dão ensejo, dão margem a várias interpretações possíveis, cada meme enseja várias interpretações, o tom de voz, ele nem sempre está exposto ali naquela mensagem, a mensagem pode ser mal interpretada, né? Então, o discurso é muito complexo por natureza, porque ele se vale de expressões, ou ele se vale de símbolos, de signos, que por si sóis são complexos, né? Professor? Pois não. Me lembrei do professor agora à tarde, né? Porque eu estava assistindo aqui uma reportagem, falou-se do tal do artigo 316, foi debatido pelo STF, aí alguém perguntou como iria ser a interpretação agora deste dispositivo, se ia ser pela letra, aí eu me lembrei aqui da aula, né? Aí, ou seja, esse assunto que o professor está dando é uma realidade nesses 2 dias aí, bem prática mesmo dessa questão da interpretação da norma jurídica, né? Perfeito. Bem interessante. Eu me lembrei. Exatamente. Se vocês observarem, ótima observação, Zé Santos. Se vocês observarem as discussões, todas as discussões que são levantadas pela grande mídia, ou mesmo as discussões que em canais jurídicos especificamente, muitas dessas discussões vão se formar ou vão ser geradas no âmbito da interpretação, né? Porque a lei se pretende abstrata, genérica, aplicável a todos, mas ela, obviamente, se vale de símbolos, que são contextualizáveis, que possuem problemas das dimensões de linguagem de que a gente tratou na aula passada, os problemas de polissemia, de vagueza, de ambiguidade, às vezes de colocação e de intenção, obviamente. E, por isso, elas têm problemas. Não só as leis, como as decisões judiciais. E eu digo problemas não no sentido de que elas sejam ruins ou mal feitas, mas é porque é íncito ao próprio discurso. Certo? Então, cabe a nós, estudiosos do direito, né, profissionais que atuam para compreender esse fenômeno e aplicar o seu conhecimento para a produção, para o aprimoramento desse fenômeno, proceder a esse burilamento, né, esse aperfeiçoamento do substrato da interpretação jurídica, certo? Então, a gente estava falando sobre essa complexidade e dos desafios da interpretação. E hoje nós vamos começar justamente um assunto que vai ser muito
caro ao grupo de normativismo kelseniano, ao grupo 4, salvo engano, é a visão de Hans Kelsen sobre a interpretação jurídica. E aí Hans Kelsen, dentro daquela... A gente já discutiu sobre isso, ele faz... ele procede a uma tentativa de purificação da ciência do direito, de alheamento da ciência do direito a outras influências, a influências de outras ciências, a influências da própria política, de outras instâncias normativas, para que a gente possa desenvolver uma ciência como aquela ciência num pensamento muito corrente do século XIX, em que cada ramo do saber deveria encontrar o seu nicho, as suas características e proceder a essa purificação, né? Então, se a ciência do direito tivesse a todo instante, como via Kelsen, sendo bombardeada por elementos de política, de ideologia, de economia, outras ciências sociais, moral, ética, então a ciência do direito terminaria não podendo ser sequer chamada de ciência. E isso é muito refletido na própria visão que Kelsen vai ter da interpretação jurídica. Por quê? Porque ele faz uma distinção entre a chamada interpretação autêntica. E qual seria a interpretação autêntica? Como o próprio nome pode indicar, a interpretação autêntica é aquela interpretação que é desenvolvida pelos autênticos conformadores do sentido da norma jurídica, né? Então, são eles os chamados órgãos competentes, que seriam ou os próprios legisladores ou os próprios juízes, certo? No momento, por exemplo, em que eu prevejo como legislador, lá no Código Penal, alguns crimes que são cometidos exclusivamente por funcionários públicos, eu, legislador, tenho que dizer o que é que eu entendo para fins penais sobre funcionários públicos. Então, eu tenho um artigo especificamente lá no Código Penal dizendo consideram-se funcionários públicos, X, Y, Z, certo? Então, vejam que o próprio legislador, ele define, delimita essa compreensão ou a possibilidade de interpretação, certo? Então, a interpretação autêntica, ela é desenvolvida, desempenhada por um órgão, pelo que vocês percebem, um órgão estatal. Não é isso? Um órgão que recebe a missão do Estado de delimitar o conteúdo dessa norma jurídica, seja em seu princípio, né, em termos gerais e abstratos, como é a função do legislador, a partir da lei, tanto quanto o próprio magistrado que o faz de forma específica, concreta, destinada a partes mais restritas, né, aquelas que estão no litígio judicial. E qual a característica dessa interpretação, pessoal? Primeiro, essa interpretação ela vai formular enunciados vinculantes. O que quer dizer com isso? O que se quer dizer com isso? Que essa interpretação desses órgãos autênticos, ou órgãos competentes para proceder a essa interpretação, ela vai ser vinculante, obrigatória, né? Ela vai ser imposta aos seus destinatários. Quando o legislador diz quem é o funcionário público, o que se considera funcionário público, esse entendimento ele é vinculativo para todas as pessoas, no caso da legislação, ou quando o juiz determina que determinada norma é inconstitucional, essa ideia, essa delimitação, ela também tem um caráter vinculante para as partes que estão envolvidas naquele processo especificamente, ou no controle de constitucionalidade abstrato, para todas as pessoas que possam um dia invocar aquela norma reputada inconstitucional. Mas Kelsen, e muita atenção em relação a isso, ele considera que essa atividade, essa missão, ela não é própria do
cientista do direito. Por quê? Porque ela constitui ato de vontade, né? Eu tenho a vontade, como legislador, de proceder dessa maneira, de fazer essa delimitação. Eu tenho a vontade, como juiz, de proceder a essa delimitação no âmbito da compreensão interpretativa daquela norma jurídica. Entende? Então, a postura ou a atividade do juiz ou do legislador não é uma atividade científica, é uma atividade política, porque se faz política do direito dentro daquela compreensão que a gente teve vendo o prefácio à primeira edição de Teoria Pura do Direito, que a gente tratou em aulas anteriores, certo? Por outro lado, Kelsen vai também definir o que ele chamou de interpretação doutrinária, certo? E na interpretação doutrinária há uma distinção fundamental. Por quê? Primeiro, não constitui um ato de vontade, e sim um ato de conhecimento. Então, o que é que se observa? Mais uma pessoa entrando aqui. O que é que se observa? A gente tem uma norma jurídica e o intérprete doutrinário, ele não vai politicamente definir qual é a norma aplicável ou qual o sentido da norma que deve ser aplicado naquele caso concreto ou em termos abstratos. Não. Ele vai indicar todas as possibilidades interpretativas para que o intérprete autêntico possa escolher, dentro dessas possibilidades, aquela que vai aplicar no caso concreto ou abstratamente. Entendem? Então, vamos lá. Vamos verificar a situação do legislador. O legislador, para definir, por exemplo, né, o Zé falou agora há pouco, a modificação recente, né, no Código de Processo Penal, que determina que a cada 90 dias deve haver uma revisão judicial sobre os motivos ensejadores da prisão preventiva. Essa norma não existia, esse prazo, né, de 90 dias, não existia de maneira expressa no nosso ordenamento jurídico. Mas muitos autores, muitos cientistas do direito penal, né, da criminologia até, diziam dessa necessidade, porque havia absurdos, como pessoas que eram presas preventivamente durante 10 anos. Imagina, pessoal, ele não tem condenação penal, ele está preso 10 anos, 5 anos, 3 anos. Quando a pessoa é finalmente condenada, às vezes pega uma pena menor do que o tempo em que esteve detida como a título de prisão preventiva. Então, era uma necessidade para o nosso ordenamento jurídico fazer essa adequação. Então, o legislador se vale de várias interpretações possíveis de um fenômeno, que é a morosidade judicial, as injustiças causadas em decorrência dessas prisões preventivas abusivas, e vai dizer, poxa, precisamos fazer uma delimitação. E essa delimitação, ela é feita a partir de uma escolha do legislador. O legislador escolheu 90 dias. O ex-ministro Sérgio Moro disse que recomendou o veto a essa determinação porque achava que o juiz criminal não teria condição, ordinariamente, de fazer o controle desses casos de todos os processos penais de réu preso. Né? A gente já falou na aula passada que isso talvez se devesse à quantidade de réus presos preventivamente. Né? É um problema estrutural mais do que um problema de postura da própria magistratura, do sistema jurídico criminal como um todo, mais do que propriamente da estrutura estatal, né? Mas, veja, e esse aspecto tinha que ser levado em consideração pelo legislador. Serão 90 dias razoáveis, 120 dias, ele se vale, então, de vários estudos, do fluxo, ou deveria se valer desses estudos, né? Porque a gente quer imaginar aqui que o legislador está atuando com bases racionais, com base na ciência, com base em estudos, e não de maneira assodada, né? Apressada, e às vezes populista, como se tem visto vez por outra por aí, certo? Então, o legislador vai considerar todos esses aspectos e vai definir, no final das contas, qual vai ser o prazo para essa revisão obrigatória das prisões preventivas. Essa é uma decisão política, porque o doutrinador, o cientista do direito, vai dizer as possibilidades que vão nascer
das necessidades fenomênicas que envolvem o direito de que ele está tratando, né? Então, o cientista vai dizer, olha, eu tenho observado que há um abuso nessas prisões preventivas. O outro cientista do direito vai dizer, não, esse abuso não é decorrente da pouca estrutura estatal, mas é decorrente da postura dos magistrados e assim por diante, né? Então, nós temos uma posição inicial para o legislador de plurivocidade, né, de sentidos ou de caminhos. O legislador pega um caminho e escolhe, vamos supor, 90 dias. Aí a gente tem já uma norma abstrata geral que vale para todos. O doutrinador, mais uma vez, vai se debruçar sobre essa norma que já está nascida, já está validada pela atuação do parlamento. E o que é que ele vai fazer? Bom, quais são as interpretações possíveis dessa norma, ou desse texto de norma? Eu posso dizer que essa regra vale para somente as prisões preventivas determinadas antes de uma condenação, ou as prisões decorrentes da condenação, quando, por exemplo, o juiz determina que o réu não pode recorrer em liberdade, né? Ou aquelas decorrentes da condenação em uma segunda instância, que o Supremo Tribunal Federal, durante algum tempo, reputou como sendo necessárias para possibilitar uma execução da pena. Então, existem várias possibilidades comunicativas. Nesse caso, o que é que deve o doutrinador, como deve o doutrinador proceder? Escolher apenas uma dessas posições, não é isso? Não é isso, pessoal? Não, não é isso, não. Na verdade, ele apenas vai enunciar as possibilidades. Quem é que vai escolher uma dessas possibilidades? Segundo Kelsen, vejam que a gente está partindo para a gente está discorrendo sobre a visão de Kelsen sobre a interpretação jurídica. Quem vai escolher uma dessas possibilidades não é o cientista. É quem, Marina? Exatamente, Cartanjá, o órgão competente. Eu ia dizer o aplicador, né? Ele diferencia quem interpreta e quem aplica o direito. Perfeito. Então, vai ser o juiz. O juiz, no caso, por exemplo, do ministro Marco Aurélio, ele teve uma compreensão e ele colheu dentro das possibilidades hermenêuticas, que depois da decisão dele apareceram aos turbilhões, né? Ele vai escolher como magistrado. A decisão dele, a interpretação dele, tem uma natureza política, de decisão. A do intérprete doutrinário, do cientista que diz, olha, eu posso interpretar dessa maneira, dessa daqui, essa interpretação tem uma natureza de ato de conhecimento, de conhecer apenas, não de escolher. Entende? Percebe a diferença entre um aspecto e outro da interpretação, segundo Hans Kelsen? Perfeito. Se, por outro lado, a gente está pretendendo que o cientista do direito, isso segundo Kelsen, Kelsen dizia, olha, se a gente quer que um cientista do direito diga, bom, você vai ter que escolher essa como a mais correta. Eu vou dizer, essa é mais correta, essa aqui não é tanto, essa aqui não, também não, não. Ele repudia essa visão, porque para ele isso não caberia ao cientista do direito, certo? E sim ao político jurídico, seja ele legislador, seja ele o magistrado. Com isso, a maior crítica que é feita a essa posição da interpretação jurídica de Hans Kelsen, inclusive que muitos críticos vão apontar como o capítulo mais falho da sua teoria pura do direito, é que, com isso, há um apequenamento ou vamos dizer assim, um enfraquecimento das próprias atividades dogmáticas. No momento em que ao cientista, que teoricamente seria aquela pessoa que mais conhece o texto da norma, o maior estudioso do texto da norma, ele não pode apontar
o melhor sentido, ou o sentido mais adequado, ou o sentido mais elevado, ou o sentido mais consentâneo com aquela sociedade, a sua função fica um pouco apequenada, né? Ele é tipo, como se fosse apenas um exibidor. Ele não constrói o conteúdo, ele apenas exibe. É tipo quem se vale de vídeos alheios para postar no seu canal do YouTube. Então, ele não produz nada, ele apenas mostra, certo? Quem vai escolher, quem vai optar por um vídeo ou outro, né, por uma proposição ou outra, é outra pessoa, certo? Bem entendido? Certo. Certo, ok. Bom, aí a gente vai, para fechar esse primeiro momento da nossa aula de hoje, falar um pouco sobre a teoria da argumentação jurídica, né? Lembrando mais uma vez, a gente vai ter uma disciplina inteira daqui a 2 semestres, né, no finalzinho do próximo ano, se Deus quiser, em que vocês vão aprofundar a teoria da argumentação. Então, vão ver todas as espécies de argumentação, como ela pode ser construída, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês apenas alguns drops, né, do que vocês vão enfrentar nessa disciplina tão apaixonante. Primeiro, é objeto da teoria da argumentação jurídica a problemática da dogmática da decisão, que envolve, por si só, o seguinte questionamento: como se obtém a decisão prevalente? Como é que eu vou chegar à decisão que, no final das contas, vai prevalecer? Como é que o ministro Marco Aurélio chegou à sua conclusão de que deveria soltar aquele impetrante do habeas corpus, né? Então, o ministro Marco Aurélio, ele, em diversas entrevistas, isso não de hoje, há muito tempo, ele dizia que ele chegava à decisão da seguinte maneira: ele se colocava diante do problema e construía para ele uma saída jurídica, uma solução que ele reputava justa. E aí, só depois, ele ia buscar a fundamentação jurídica para aquela saída, né? Foge um pouco da construção da decisão racional, que geralmente a gente poderia supor ser orientadora de todos os magistrados, de todos os julgadores. Seria o seguinte: eu estou diante do caso concreto, eu busco na lei, cascavinho lá no ordenamento jurídico, uma solução para aquele caso, e aí dou a decisão de acordo com aquela solução já previamente posta. Veja que o ministro Marco Aurélio busca um outro caminho, né? Então, esse caminho é objeto de discussão, de apreensão, de debate, né, de estudo, também no âmbito da dogmática da argumentação, certo? E vejam como é importante falar da dogmática da decisão, como é importante falar em argumentação jurídica nesse ponto, certo? Além disso, é preciso que a gente sublinhe que a finalidade última da argumentação jurídica é justamente a absorção da insegurança. Então, vejam, quando a gente argumenta, quando a gente, por exemplo, dirige uma questão jurídica para ser debatida ou para ser analisada e decidida num órgão jurisdicional, num tribunal, no judiciário como um todo, o que a gente apresenta? A gente apresenta um problema. Por exemplo, 2 vizinhos que estão litigando porque a árvore, a laranjeira de um deles, do terreno de um deles, está avançando sobre o terreno do outro, caindo muita folha, as laranjas também caem por lá, e são laranjas, inclusive, que nem se aproveitam de tão azedas que são. E aí os dois não se entendem e vão ao judiciário resolver o seu problema. E lá o juiz define: aquele que tem a laranjeira tem a obrigação de aparar para que a laranjeira não avance no terreno do vizinho. Beleza. O conflito, ele, no plano prático, ele vai desaparecer? A gente espera que sim. Poxa, seria lindo que desaparecesse o conflito. Mas pode ser também, por outro lado, que esse conflito jamais desapareça.
aquela desavença entre os vizinhos, ela jamais possibilita, por exemplo, uma aproximação entre eles, mesmo se tratando de dois vizinhos, certo? Então, vejam, pessoal, que o conflito, no plano fenomênico, ele não desaparece. Mas a decisão judicial, considerando aquilo de forma ascética, né, ela vai transformar o conflito. Ela vai dizer o seguinte: bom, por mais que esse conflito ainda persista, eu decidi como deve ser resolvido. Então, a partir daquele momento, eu tenho um conflito resolvido. A solução é a que eu dei, certo? Se no plano prático o apaziguamento entre os vizinhos não é possível, é outra coisa. Mas, vejam, a decisão judicial, ela vai apenas modificar aquela situação conflituosa. Por isso que se diz, de forma crítica, que a decisão judicial, ou a decisão jurídica como um todo, ela apenas vai absorver a insegurança. Vocês devem se recordar, quando a gente estava falando sobre a diferença entre dogmática e exetética, que o exemplo lá de Sócrates, que corria, que quando via um ladrão passando e alguém gritando atrás, pega o ladrão! E Sócrates, em vez de pegar aquele cara que ele teve a oportunidade, ele vai dizer, mas o que é ladrão, né? O que é crime? Na verdade, faltou a Sócrates o quê? Uma atitude de decisão, de pegar, certo? Por quê? Porque ele não tinha essa preocupação com a absorção da insegurança. Quando a gente tem um compromisso com a decisão, a gente, de alguma forma, busca a absorção dessa insegurança, a absorção dessa imprecisão, dessa eterna discussão. E chega um momento que o juiz diz, não é possível mais prosseguir, a decisão é essa. Seja para absolver o réu, seja para condená-lo, seja para decidir a causa em favor de A ou em favor de B, certo? Mas essa insegurança tem que cessar. Esse é um papel da decisão jurídica. Estou falando da decisão jurídica e não necessariamente apenas da decisão judicial, certo? Tranquilo? Outra questão importantíssima é a relativa à verdade, entre aspas. Né? E eu digo aí verdade, entre aspas, porque a gente vai observar que é muito difícil falar em uma verdade, e apesar disso, muito frequentemente se fala em verdade real no âmbito do processo penal. No processo penal, alguns doutrinadores, vocês vão ver, mais tradicionais, ainda se referem à verdade buscada no processo penal como a da verdade real. Por quê? Porque são tão graves as consequências que só interessa aquilo que realmente aconteceu. Mas será que a gente se contenta com aquilo que realmente aconteceu, pessoal, no âmbito do processo penal? Ou o que vai definir a condenação, a absolvição do réu é uma situação provada ou não provada? Né? Ou seja, as provas, efetivamente, e as provas que são produzidas no âmbito daquele processo penal. Então, com o aprofundamento da própria realidade jurídica, a experiência com essa realidade vai nos permitir concluir que nem sempre a gente vai se contentar com a verdade real. Por isso que a verdade, entre aspas, a verdade jurídica sempre vai ser uma verdade convencional. Nossa, então cai por terra toda a minha crença no direito. Eu pensando que as coisas só eram decididas a partir do que realmente aconteceu. Né? Então quer dizer que as pessoas podem ser condenadas injustamente, ou absolvidas injustamente, ou soltas ou presas injustamente? Sim. Porque a gente vai depender das provas. E quando a gente imagina, pessoal, vocês devem imaginar assim, uma pessoa assaltou a farmácia, e aí há uma investigação, se as pessoas são pegas logo depois, há uma investigação, né, para ver se realmente são elas, há um reconhecimento, né, são colocadas aquelas pessoas ao lado de outras parecidas para a vítima identificar. Muito raramente isso acontece. No mais das vezes, principalmente em relação aos crimes de patrimônio, a gente vai se fiar em quê? Testemunhos dos policiais que fizeram que procederam ao auto de prisão em flagrante.
Ou seja, se eles foram presos em flagrante, a gente vai confiar apenas nos depoimentos dos policiais. Nem as vítimas são encontradas, nem elas têm interesse de aparecer novamente para dar depoimento, né? Ou, quando elas são apreendidas depois, os acusados são apreendidos depois, aí depende do reconhecimento, que às vezes é muito complicado, né? Porque as pessoas vão mudando e, por exemplo, as pessoas pintam o cabelo, as pessoas envelhecem, as pessoas estão com outros trajes e, obviamente, você deve imaginar o pânico que deve, acho que alguém, infelizmente, já deve ter sido vítima de assalto. A gente não grava com muita precisão, né, a fisionomia das pessoas, certo? E isso é muito perceptível, isso é muito frequente, né? Vamos fazer um exercício muito rápido. Alguém se lembra disso? Vocês podem responder ou não, né? Digam apenas sim ou não. Da cor da camisa que eu estou usando? Responda aí no chat, só para eu ter uma ideia. Não. Não responda ou não? Eu acho que é um azul escuro com alguma estampa listrada, alguma coisa assim. Sim, olha aí. Maria se lembra. Mas muita gente não vai se lembrar, né? Normalmente, só para vocês conferirem, né? Normalmente, isso é porque vocês estão vendo, assim, faz quanto tempo vocês estão olhando para a tela? Ou não, né? E vocês estão vendo há muito tempo. Imagina um assalto que se lhe dá em 10 segundos, né? Você não tem como decorar a fisionomia, muitas vezes, né? E a circunstância, a pessoa está com a arma na sua cabeça e diz que não olha para trás, etc. Então, veja a dificuldade. O que só reforça, pessoal, que, exatamente, tem uma questão de gênero aí, né? Os homens são muito menos observadores do que as mulheres normalmente, certo? Então, a gente tem esse problema cognitivo, né? As mulheres são muito mais detalhistas, né? Muito mais observadoras, elas prestam mais atenção na aula, né? Então, se perguntasse do quadro atrás, não ia saber, tá vendo, Marina? Você não prestou atenção nesse quadro aqui, ó. Foi a pintura de um amigo meu. A primeira pintura que ele fez, me deu na minha formatura. Então, ou seja, tem alguns séculos aí, né? Então, vejam que... Pronto, deixa eu mostrar para vocês, já que eu estou falando do quadro. Olha quem está aqui. Tá vendo? É ela mesma. A deusa Justícia. Ou a deusa Tênis, né? Eu achei que era algum sacerdote, sei lá. Tá com uma roupa meio de... Pois é. É ela mesma, né? Então ficou agora mais claro para vocês perceberem. E aqui do lado, né? Aqui, ó, são as infiltrações. Infelizmente eu já pintei 2 vezes essa parede, mas ainda não foi suficiente para normal, né? Para debelar esse problema. Bem compreendido, pessoal, essa questão da verdade. A verdade, a gente precisa tomá-la com muito cuidado, porque a decisão jurídica nem sempre se vale de uma obsessão com a consonância fenomênica entre o que é abstratamente previsto na lei e o que realmente aconteceu, certo? Existe uma escultura muito interessante lá no Castelo de Montjuïc, em Barcelona, que é muito interessante. Por quê? Porque a gente, o castelo desativado hoje é um ponto de exposição, né, de obras de arte, de várias exposições culturais e tal. A gente vê pela janela, pela porta, a gente vê aquela escultura.
E a gente vê aquela escultura, nitidamente é uma cruz em metal, né? A gente vê de longe. Mas, poxa, o que há de especial nessa escultura, né? É uma cruz, beleza. Aí a gente é convidado a ir para uma outra porta desse mesmo estabelecimento, dessa mesma cela, vamos dizer assim, dessa mesma sala. E quando a gente olha para a mesma escultura, a gente não vê mais uma cruz, mas a estrela de Davi. Mas como é que essa escultura pode ser modificada, né? Então, assim, a mesma coisa. Na verdade, porque ela é tridimensional. E dependendo do ângulo em que se enxerga aquela escultura, você vê uma coisa diversa. Então, eu trabalho muito com essa ideia, ou com essa imagem, como sendo a própria realidade jurídica que a gente vai enfrentar, ou que a gente vai analisar. Por isso que é preciso que a gente tenha visões as mais díspares ou as mais plurais sobre o mesmo fenômeno, para que a gente possa construir algo pelo menos parecido com o que é o real, entre aspas, né? Porque muitas vezes esse real, o real mesmo, aquilo ontológico, é impossível de ser apreendido. Vocês, não é da época de vocês, infelizmente, né? Mas eu recomendo, acho que já fiz essa recomendação aqui antes, o filme Matrix. Ele propõe também uma reflexão sobre o real, né? As pessoas nesse filme vivem numa realidade induzida por robôs, né? E a gente tem uma apreensão da realidade, mas é uma apreensão equivocada, porque na verdade a gente está sendo ali, tendo as nossas energias vitais sugadas por máquinas, enquanto os humanos são colocados num sono eterno, até não ter mais o sopro de vida e serem descartados como pilhas que já produziram sua função, né? Que já desempenharam sua função, certo? Existe uma passagem de uma das pessoas que compreenderam o real, que o real é péssimo, né? É um mundo pós-apocalíptico, né? Que não existe mais acesso ao sol e o mundo é todo dominado por máquinas, aquela situação toda. Eles, eu não aguento mais isso, eu prefiro viver naquela minha ilusão, quando eu era induzido a viver dentro da Matrix, né, de uma Matrix virtual. Ou seja, para ele, o virtual poderia ser o real, poderia servir a ele como real, porque seria mais prazeroso, certo? Então, essa discussão bem filosófica que a gente pode desenvolver, ou pode aprofundar ao longo de toda a discussão do direito, certo? E para concluir, pessoal, a gente tem aí o nosso ponto de chegada. Depois de tudo discutir sobre interpretação e depois sobre argumentação, a gente precisa ter sempre em mente que a decisão é um ato de comunicação. É um ato de comunicação com as partes, né? No caso, decisão judicial. É um ato de comunicação com toda a comunidade jurídica, porque, por exemplo, as nossas decisões jurídicas, sejam elas no âmbito de um processo judicial, sejam elas de forma abstrata, elas vão poder ser levadas em conta tanto para serem atacadas como para serem seguidas, para serem reproduzidas, né? Vejam o que representou a decisão do ministro Marco Aurélio, qual a repercussão que causou, né? Decisões como a que ele tomou em relação a esse caso especificamente de um dos chefes do PCC são tomadas diariamente por ele, pelos demais ministros, às centenas, né, às dezenas ou centenas. E, obviamente, não ganham tanta repercussão por se tratar de pessoas sem a mesma notoriedade. Mas vejam, há um potencial na repercussão dessas decisões. Então, é preciso que se tenha em mente a importância dessa comunicação. E como ele quer comunicar, como ele quer
expressar o que o moveu a decidir daquela maneira, e isso vale para toda decisão jurídica, é preciso que eu me utilize de argumentos. Sem os argumentos, a gente empobrece a nossa decisão. A gente empobrece o nosso próprio discurso, porque a gente se pega ou a eloquência, que é o simples falar bonito, muito utilizando palavras difíceis, incompreensíveis, né, no alto do nosso pedestal jurídico, ou a gente vulnera os argumentos que a gente utiliza, porque eles não se sustentam. Ao menor ataque, ao primeiro ataque, eles vão efetivamente mostrar sua fragilidade. Certo? Tranquilo até aqui? Professor, não, eu tenho um questionamento, aproveitando esse gancho que o senhor estava falando em relação à verdade, em relação à questão da hermenêutica, porque eu fui estudar alguns textos para poder tentar responder a questão para o cigarro, e aí eu me conta de uma série de correntes, certo? Então, assim, uma é que a hermenêutica cuida de extrair a vontade da lei, a outra que cuida da vontade do legislador. A gente tratou aqui em sala que seria um conjunto tanto de extrair o significado quanto de construir o significado. Né? Então, assim, diante de tantas teorias, diante de tantas correntes, qual seria a verdade? Não a verdade, né? Mas o que é que nós aderimos assim na questão da hermenêutica? Perfeito, excelente pergunta. A ivermectina, ela é eficaz ou não como preventiva dos efeitos do coronavírus? Bom, a gente tem vários estudos, né? Veja, uma ciência tida como uma ciência mais tranquila de se determinar a sua verdade, né? Ainda é discutida. A cloroquina, ainda se fala em cloroquina, né? No combate ao coronavírus. Então, é muito complicado. Eu estou falando de uma ciência médica, né, em que há uma comprovação científica mais facilitada, vamos dizer assim. A gente vê, dentro do âmbito da ciência, várias teorias, né, de toda ciência. Isso é natural. Na ciência jurídica também a gente vai ter correntes que vão entender o que deve ser focado na produção de uma decisão jurídica final. Mas o que é importante a gente perceber é que nenhuma delas vai prescindir da força da argumentação. Né? Independentemente do caminho que você vá seguir, você vai ter que justificar esse caminho, você vai ter que argumentar por que chegou àquela decisão a partir daquele caminho e por que aquele caminho é mais adequado ao caminho alternativo. Certo? E isso é ciência, né? É a essência da ciência. A gente chega a uma conclusão, mas essa conclusão pode ser vulnerada. E ela é menos vulnerada quão mais forte é o argumento, quão mais forte é a sua justificativa. Certo? Então, é mais nesse sentido. Não existe, talvez, uma resposta única ou uma resposta correta, como tampouco existe uma resposta correta em relação lá a obra de arte do Castelo de Montjuïc, em Barcelona. Porque a verdade é a junção dos dois pontos de vista. A escultura nem é só uma estrela de Davi, nem é só uma cruz cristã, né? Mas ela é o conjunto disso tudo. E eu só posso ter essa percepção se eu a vi de diferentes ângulos. Certo? Então, vejo que por isso que se encarece a importância do estudo ou da ciência como um todo, não apenas da ciência do direito, mas em todo o ramo do saber. Certo? Tranquilo, pessoal? Bom, eu vou agora fazer uma interrupção aqui da gravação e vou passar o finalzinho daquele filme que a gente viu hoje, é quinta-feira, né, dia da sessão Cineminha de introdução. Então, o finalzinho do filme, né, spoiler absurdo, mas eu recomendo, de todo modo, vocês assistirem ao filme, para que a gente possa ter a prática da importância da argumentação e da força desses argumentos, certo?